Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui, espero que você também. Seja bem-vindo a mais um Joycast. E hoje, pastores incríveis mais uma vez. Hoje o pastor Wellington está aqui, te pediu férias de tantos Joycasts que ele tem participado, brincando. Pastor Juliano, pastor Brunão. Vamos ter uma conversa muito legal. Hoje nós vamos falar sobre o poder da gratidão, um Joycast especial para Thanksgiving. No Brasil, não sei se é muito comum Thanksgiving, mas aqui no Canadá, a América do Norte como um todo é bem forte. Um momento que a gente declara aí publicamente as coisas boas que Deus nos fez, somos gratos por tudo que tem nos dado. E hoje falaremos um pouco sobre. Senhores, falamos de gratidão, né? Mas por que é mais fácil a gente reclamar do que agradecer? Começa aí, pastor incrível. Eu achei muito bom. Vai estar a minha risada quando você fala. Nossa autoestima com o Diego vai... Eu lembrei dos incríveis, né? Porque quem é pai de menino de 2 e 7 anos de idade vai saber quem são os incríveis. E meu pai sempre me ensinou a respeitar os mais velhos. Então tem isso também. Eu acabei, já para tirar a dúvida aqui, acabei de fazer 39, viu, Diegão? Entendi. Tudo certo. É que não parece, né? Ele foi carvoeiro muito tempo, ele não toma água, tá um pouco desidratado, mas enfim, deixa pra lá. Rodou de pneu murcho. Eu acho que é uma tendência, né, natural do coração do homem, principalmente depois da queda, do pecado, por conta do pecado, focar no que não tem, né? Na insatisfação, na reclamação, em reclamar daquilo que não possui, daquilo que não aconteceu. E acho que a gratidão não é inerente, né? Depois que a gente nasce, porque a gente já nasce pecador. Uhum. Então, com certeza é mais fácil reclamar. Eu, pessoalmente, me pego todos os dias pensando intencionalmente, acredito que pela ação do Espírito Santo, porque senão não teria, que eu preciso ser mais grato, porque a minha vontade mesmo é sempre de reclamar. Né? Uhum. Eu acho que a gente tem essa coisa de se vitimar, né? É bom se vitimar, daí a gente fica reclamando para ver se alguém tem pena da gente, mas no fim do dia... no fim do dia, a vida adulta não é fácil. Não é fácil, não. Desde o começo. Mesmo no paraíso, no Éden, né? No caso. Eva não ficou satisfeita. Adão também não. Nossos primeiros pais... Podia comer de tudo. Só tinha uma coisa que não podia. Só uma. E eles quiseram exatamente o fruto que Deus falou, não coma. Então, é inerente ao ser humano a insatisfação. Eu lembro do texto de Paulo, Romanos capítulo 1, quando Paulo fala, ele descreve o não cristão ali. E ele diz assim, pois tendo conhecido a Deus, é o perfil do não cristão, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Ou seja, a ingratidão, ela é inerente ao coração de uma pessoa que não conhece a Deus. Uma pessoa que não conhece a Deus, ela é naturalmente ingrata. Então, eu tenho assim uma ideia também, Diego. A gente falou em outro podcast de como a nossa geração é muito protegida dos problemas, das dores, das dificuldades. Então, a gente protege demais os nossos filhos, por exemplo. Todos nós aqui somos pais. Sim. E é natural, é um movimento natural, paterno, materno, proteger os seus filhos, não querer que os filhos sofram. Mas, muitas vezes, o sofrimento precisa fazer parte da vida deles. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que a ingratidão tem muito a ver com o fato da gente não ter vivido crises profundas na vida. Isso é verdade. Porque as crises profundas, elas nos ensinam a olhar para o essencial com outros olhos. É no meio da crise que você redescobre a beleza, a importância dos essenciais. Sim. Então você vai valorizar o pão de cada dia quando você não tiver o pão de cada dia. Com certeza. Você vai valorizar acordar bem, sem dor de cabeça, quando você passar um dia com enxaqueca. Você vai valorizar o Brasil quando você estiver fora dele. Exatamente. Então, eu acho que, em parte, essa nossa ingratidão é porque a gente ainda não passou por situações pesadas, difíceis, que demandaram de nós olhar para a vida com mais leveza, com mais alegria, com mais gratidão. E se não for a ajuda do Espírito Santo, a gente não vai conseguir. Por mais que racionalmente a gente chegue nessa conclusão,
Por mais que racionalmente eu consiga pensar, pô, sei lá, quando eu era criança eu não tinha acesso a um monte de coisa que hoje eu tenho acesso e posso proporcionar aos meus filhos. Ou, enfim, qualquer outro exemplo aqui que a gente possa dar. Racionalmente funciona, a gente consegue pensar nisso, mas é mais difícil praticar a gratidão, né? Então, assim, quando você tá ali na situação que algo acontece, é muito mais fácil murmurar, né? Muito mais fácil reclamar. Legal que tu falou, Bruno. Às vezes eu me empolgo, eu saio fora do microfone, o pessoal da produção pode me chamar a atenção, tá? Se o som ficar ruim, eu quero fazer o melhor possível. Então, se gratidão não é natural do ser humano, pode-se ou é necessário cultivá-la? É possível cultivar isso no ser humano para que se torne o mais natural possível? Deve, né? A Bíblia tem vários mandamentos sobre a gratidão. Esse é um mandamento, né? Tanto não é natural que a Bíblia ordena que a gente seja alegre. Juliano, em Vai lá. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É um mandamento. Fazei todas as coisas, em Filipenses 2,14 diz: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Tem vários versículos na Bíblia, igual o Juliano falou, cheios de mandamento para... Sim, uma vez que a murmuração, a reclamação é um pecado, né? A gratidão, ela precisa ser exercida, precisa ser cultivada, e é o Espírito Santo, cara, para ajudar, porque realmente... não temos capacidade para isso, né? Eu creio que é o Espírito Santo, concordo. Não tem jeito da gente ter um coração agradecido sem a presença do Espírito, fazendo com que a gente tenha coisas, virtudes que não são naturais, porém, eu vejo que é um trabalho a quatro mãos. As mãos do Espírito Santo e as nossas. É treinado também. Eu creio que a gratidão é uma decisão do coração. A gente escolhe ser grato. Claro. Sim. As pessoas, a Deus, a gente escolhe. Gratidão é uma escolha do coração e é uma disciplina espiritual. Então, a gente tem que criar mecanismos de exercitar a gratidão, seja na nossa relação com Deus, seja na nossa relação com as pessoas. Não é por menos que a oração que Jesus ensinou a gente começa dessa maneira, começa enaltecendo a Deus, começa agradecendo a Deus, depois pedindo pelo pão, mas primeiro é o louvor, primeiro é dizer: Deus, muito obrigado porque eu posso chamá-lo de Pai, Pai nosso, né? Tá no céu. Então, eu acho que é uma disciplina espiritual que a gente fala muito de jejum. Quando eu falo de disciplina espiritual, eu estou colocando ao lado de oração, de jejum, de frequência na igreja. A gratidão, na minha opinião, é uma disciplina espiritual também. Da mesma forma que a Bíblia fala para a gente orar e sem cessar, Bruno citou, ela fala também sobre agradecer, porque a gratidão é um elemento fundamental na nossa espiritualidade. Fundamental. Se você não for agradecido... Não tem jeito. E é um desafio enorme que eu tenho na minha casa, é ensinar isso para os meus filhos, que nasceram numa realidade muito diferente, em que eles têm acesso muito rápido às coisas. Ele quer assistir um desenho, ele não precisa esperar o sábado animado. Claro. Ele nem sabe o que é isso. Ele coloca lá no YouTube, no Netflix e assiste o que ele quiser. E qualquer coisa que saia do planejado o frustra e ele reclama. E várias vezes eu me pego falando isso para os meus filhos, né? Principalmente pro mais velho que já entende mais, né? Cara, você reclama muito. É só uma coisinha que saiu do controle. Tem milhares de opções, mas a gente quer a que não tem. É natural, você vê. Mal sabe ele que não está nada no controle dele, né? Mas a vida vai ensinar isso. Exatamente. Amigos, tem coisas que eu possa estar fazendo, que eu faço, que me deixa menos grato no meu dia a dia? A gente sabe que então é inerente ao do ser humano, pelo pecado nós nascemos, então nós somos ingratos por natureza própria. Mas tem coisas no meu dia a dia que eu faço que pode me tornar mais ingrato ainda? Ou menos grato? Eu acho que a falta de oração torna você ingrato, porque não tem como orar e não perceber o quanto Deus tem abençoado sua vida. Eu acho que a falta de oração é a mola propulsora da ingratidão. Tá. Hoje, no mundo que a gente vive, Diego, na minha perspectiva, eu tenho falado isso algumas vezes. Eu acho que as redes sociais são um fator preponderante para a ingratidão.
porque a ingratidão surge muito da inveja. Comparação. Você Isso, começa a se comparar com os outros, você começa a olhar para o que você não tem, que os outros têm. Talvez você não flerte com a inveja. Você não está invejando a pessoa. Mas você passa a olhar para você e se sentir insatisfeito com o que você não tem. Ou com o que você tem que para você não é suficiente. Então, eu diria, se a gente conseguir moderar o uso das redes sociais e consumir menos rede social, a gente já vai estar dando um passo muito importante para não ser ingrato. Então, você não é ingrato, às vezes, pelo que você só não tem. Você é ingrato porque você não tem o que o outro tem e você gostaria de ter. Eu vou dar um exemplo muito legal, cara. Lembrei do meu passado. Quando eu morei em São Paulo, eu trabalhei com algumas estrelinhas assim do mundo business, né? Eu dava aula para alguns presidentes de um banco bem importante. Eu lembro que uma vez, a primeira vez que ele me convidou para jantar na casa dele, acho que eu já contei essa história para vocês nos bastidores. E eu cheguei lá, primeiro entrava no elevador, o elevador abria a porta na sala dele. Era um elevador individual por andar. Uhum. E aí eu lembro que quando eu fui morar em São Paulo, eu saí de uma casinha que tinha 49 metros quadrados, fui para um apartamento de 80 metros quadrados. Então já era uma conquista absurda. E eu era super grato por isso. E aí fui visitar esse amigo. Daí, nem sabia que isso existia. Eu olhei assim um grande galpão, aos meus olhos de pobre, né? Um grande galpão. E aí o cara foi lá abrir Eu falei, posso ir no banheiro? Ele falou, pode. Ele falou, vai lá, Diegão. Eu falei, vou lá onde? Né? Não tinha buraco nas paredes, nada para representar que era um banheiro. Eu falei, desculpa. Ele abriu o iPad dele, deu um clique. Deu uma esnobada também, né? Fez propósito, mas tá tudo certo. Eu perdoo, viu? Como a gente já viu no outro podcast. E aí, cara, ele pegou o iPad dele, clicou e a porta fez assim, ó, tss, e abriu. Lembro até hoje, estava eu, a Mandinha e o Bri, o senhor estava trabalhando. E aí eu saí de casa, assim, tô entrando. Daí eu fiquei decepcionado, cara, com quem eu era, né? Mas decepcionado não, porque tudo era de cinema. A lareira, vamos acender a lareira, não tinha nenhuma chaminé, não tinha ní. Daí o cara, num clique, sai da frente do sofá dele, sobe 2 barras de vidro, desce um líquido, pega fogo. Eu fiquei encantado com aquilo. Daí saí de lá. Chega em casa, a porta emperrada, cafeteira não tá funcionando. Meu apartamentinho, sei lá, de 70 e poucos, 80 metros quadrados, assim, de frente para outro prédio, quem mora em São Paulo sabe o que eu tô falando. E aí a Amanda falou assim pra mim, pai, eu quero muito morar lá. Eu falei para a filha, eu também quero muito morar lá. Então eu fui ingrato no meu apartamentinho, sendo que ele era muito maior do que era o outro que eu morava. Então a gente tem isso, né? O comparativo é uma coisa horrorosa. É difícil demais. A comparação e nos torna assim, mas também, às vezes, o Juliano pontuou uma coisa interessante, assim, a oração, né? A comunhão com Deus. E eu acho que quando você está mais perto de Deus e alinhado com os propósitos de Deus para a sua vida, tentando se alinhar com aquilo que Deus quer que você faça, não importa onde você vai estar. Você vai estar satisfeito e grato, porque você está dentro da vontade de Deus. Uhum. O problema é que você vai saindo, e você não vai conquistando, e você não vai preenchendo aquilo que você gostaria de preencher dentro de você, e aí você fica frustrado, e aí você reclama, porque a régua que você colocou aonde você queria estar, você não alcançou, mas quem disse que isso era um plano de Deus para você? E aí você está frustrado, você está nervoso, você está estressado porque você não chegou aonde você queria chegar, mas nem sabe se chegaria nem sabe se era isso que era para acontecer, entendeu? Isso é muito legal. Eu quero pegar o gancho. Perdão, termina. E a Bíblia diz que se a gente tiver o que vestir, o que comer, a gente esteja contente. É isso. Então, os planos... É difícil aplicar isso na vida. Exatamente. Isso está no nosso dia a dia, né? E aí, meus amigos, ingratidão pode acabar com casamentos, relacionamentos, pode corroer as pessoas que estão na nossa volta? Não só pode, como vai. É uma questão de tempo. Cara, ninguém consegue conviver com uma pessoa murmuradora, reclamona, negativa, que só vê defeitos. Sim. O ingrato é isso. O ingrato ele não consegue ver qualidades nos outros. O ingrato ele só vê defeitos. E geralmente o ingrato, ele é ingrato porque a relação que ele construiu com as pessoas é uma relação de troca, de barganha. Então ele se relaciona, ele faz para ter a contrapartida. Perfeito. Então é um amor em termos, né? Mas que é sempre retroalimentado por aquilo que as pessoas fazem com ele. Não estou dizendo que a relação não seja uma via de mão dupla. somos seres humanos. Como que eu invisto na vida de uma pessoa e
continue investindo sem ver a contrapartida. Isso é para amargar o coração de qualquer um. É normal. Mas existem pessoas que, cara, que se relacionam nessa perspectiva, botam a régua lá em cima e fazem. E se você não fizer aquilo que ela espera que você faça, se você não cumpre as expectativas que ela construiu dentro dela a respeito de você, acabou. E se relacionar com gente assim é muito difícil. Eu dei alguns aconselhamentos para casais, né? E eu lembro que eu jamais esqueci um casal em especial. Os dois se amavam, os dois tinham um carinho incrível um pelo outro. Era lindo de ver como casal, só que eles tinham uma única queixa, que era isso. Um dizia assim, eu estou muito feliz com o que eu tenho. E o outro dizia, não, eu sou ambicioso, eu quero mais, quero mais. Era o único conflito que os dois tinham. E aí o rapaz queixava justamente isso. Ela é muito ingrata, porque a gente tem uma vida super confortável, melhor que muitas pessoas, mas ela objetiva mais. Então, realmente, essa autoimagem que a gente cria, inclusive não só com bens materiais, mas até com o próximo, né? Queria que minha esposa fosse isso, aquilo, aquele outro. E ela, irmão, como que ela queria que tu fosse? Você falou uma coisa, acho que foi você que falou no começo, questão do elogio, ou foi em outro Joycast, mas a pessoa ingrata, ela não elogia. É isso. Ela não elogia, porque tudo que você faz para ela não é suficiente. Então ela olha, você sempre tá em dívida, no débito. Você não tem crédito, tá no débito. Eu falo que uma das coisas muito difíceis no ministério pastoral, na liderança, até criação de filhos, em tudo na vida, é quando você investe numa pessoa, investe. E aí, quando você precisa sacar alguma coisa, você percebe que você não tem crédito nenhum. Você fala, mas como? Cara? Como é possível? Então tem gente que vive assim, ela não te elogia, porque ela não consegue ver coisas positivas em você. E esse é um problema sério, é um problema do coração. Às vezes o problema não é nem o cônjuge, ou a igreja, o pastor. Sim. O problema é a pessoa, o coração da pessoa precisa ser tratado. E ela tem que abrir os olhos e pelo menos se esforçar para enxergar coisas positivas em quem está do lado dela. É um exercício difícil até, muitas vezes. Mas ele tem que ser feito. Eu tenho que olhar para as pessoas e falar, eu sei que ela, às vezes, é ranzinza, reclamão, fala coisas que eu não gosto. Mas, cara, é descobrir as coisas boas que ela tem. E ela tem. Eu lembro, eu fiz jornalismo, e eu lembro que um dos meus professores dizia isso. Não existe, assim, às vezes as melhores entrevistas que vocês vão fazer vem de pessoas que vocês não dão nada. Né? Então, às vezes, todo mundo tem uma boa história para contar. Perfeitamente. E aplicando para a nossa vida, todo mundo tem alguma coisa para você admirar e celebrar, né? E contemplar. Sim. E só abrindo um parênteses, às vezes essa falta de gratidão ou essa amargura com a vida pode também não ser só uma ingratidão e pecado do coração. A gente precisa, acho que, pontuar isso, porque pode ser um processo depressivo, a pessoa pode estar passando por algo que realmente é químico, algum processo que ela não consegue sentir gratidão ou prazer em nada. Ela tá num momento, nós todos acho que já passamos por momentos assim, que às vezes a gente não consegue enxergar nada de bom, a gente está simplesmente deprimido. E tem gente que, claro, graus diferentes, né? Pessoas que chegam a uma depressão muito profunda e realmente essa pessoa não vai conseguir. Não vê cor, né? Mas, claro, tudo... e isso também é resultado do pecado, né? Se não fosse pecado, a gente não teria essas doenças, mas com certeza isso também influencia na nossa gratidão e a gente precisa estar atento, ter pessoas ao nosso redor para nos ajudarem também com isso. Se isso é somente uma ingratidão, um desvio aí de caráter que a gente precisa realmente se corrigir, ou se isso é algo que mais profundo, que precisa de um tratamento, precisa de às vezes remédio, às vezes terapia, enfim, para poder encontrar um pouco do brilho de volta. Entendeu? Não, e Juliano, vocês falam o tempo todo, vocês estão falando de coração, o nosso Senhor nos ensina que a boca fala que o coração está cheio, né? Então, o nosso coração revela o nosso motivo de ingratidão? Com certeza. Olhar para a vida sob esse prisma, ou seja, o copo sempre meio vazio, é um problema que está no coração, de fato. Então, tem alguma coisa ali que amargou, que precisa ser trabalhado, consertado. Eu acho que é o nosso grande foco. Tem pessoas, Diego, que são muito analíticas e elas às vezes são interpretadas como ingratas.
que eu quero dizer com isso? São pessoas analíticas que analisam a vida e emitem juízos o tempo todo. Então, essas pessoas têm que tomar muito cuidado também, porque elas não são ingratas, elas são altamente analíticas, elas fazem... Eu convivi com uma pessoa assim, um mentor meu, ele é assim, ele não é ingrato, mas ele é analítico e ele faz críticas. E são críticas muito boas, mas se você só faz críticas e analisa o tempo todo, isso você pode ser interpretado como ingrato. Então, a pessoa que tem esse perfil, ela precisa dosar. Não é problema do coração. Claro. É pecaminoso. Não, ela está olhando para os problemas e ela está identificando os problemas e ela está tentando se mover na direção desses problemas. Sim. Só que ela precisa se equilibrar, precisa e até ajustar o volume. Até porque entra aquela questão, tá criticando, mas o que tu fez para fazer diferente, para mudar? Daí o problema já passa a ser a ti, né? Sim. Eu posso dizer que uma pessoa grata é uma pessoa que entende verdadeiramente quem é o Deus, o nosso Deus que a gente chama? Sim, eu acho que a ingratidão, ela revela a incredulidade, né? Em Deus. Se eu estou ingrato com a vida que eu tenho, claro que a gente tem que saber separar que muitas vezes os problemas e as situações que acontecem na sua vida são resultados de escolhas. Ou até mesmo acordou com o pé destapado, só naquele dia, né? São resultados de escolhas ou, enfim, vários motivos. Mas ela pode também, a ingratidão, revelar a incredulidade, né? A falta de confiança em Deus, porque assim como a ansiedade, alguns problemas psíquicos, né, da que a gente tem muito hoje em dia, revelam a você não acreditar na soberania de Deus. Então, assim, Deus me deu isso, mas eu queria aquilo. Deus me deu esse carro, essa esposa, mas eu queria outra coisa. Então, assim, eu sei o que é melhor para mim. Deus, deixa eu te dar uma ajuda aqui. Eu quero isso, vai ser desse jeito. E eu já ouvi vários pensadores e, enfim, pessoas falando sobre isso, e até um clichê, mas uma verdade muito grande, que a gente está sempre, às vezes, nessa busca, insatisfação, correndo atrás de algo, e a gente esquece que o melhor de toda essa caminhada é a caminhada. Não é exatamente o destino. Exatamente. A vida vai passar, você vai estar velho daqui a pouco e você não vai ter, às vezes, alcançado o que você queria alcançar. É verdade. E aí você não viu seu filho crescer, você não aproveitou quando ele tinha 2 anos, quando ele tinha 3, quando ele tinha 4. Um exemplo pessoal meu, eu estou numa fase com meu filho mais novo, o Nicolas, que alguns aqui conhecem, o Figurinha, que é uma fase deliciosa de... as gracinhas que ele faz, o jeito que ele me trata, ele é muito apegado a mim, mas ao mesmo tempo é uma fase extremamente difícil, porque ele acorda à noite, eu tô aqui com sono porque ele me acordou 4 horas da manhã, ele dá muito trabalho, ele demanda muito, ele fala papai, 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 tipo 200 vezes para falar a mesma coisa. Então, assim, é desgastante, mas é muito prazeroso, porque é uma fase muito gostosa. E aí eu, pessoalmente, Bruno, tenho que me policiar, porque às vezes eu me pego pensando assim, Senhor... Passa logo essa fase, Passa logo essa fase. Mas aí eu penso no mais velho e falo assim, poxa, essa fase do Vinícius, eu não aproveitei tanto igual agora eu estou aproveitando. Porque agora eu sei que passa muito rápido, na prática. Né? Tu falou sobre clichê, amigo, e tem uma coisa que é muito interessante. O meu filho Derek, de vez em quando, pede para dormir no meu quarto. E eu deixo, né? E aí, obviamente, que educadores vão dizer, não faz parte do processo, enfim... Mas tá tudo certo, cada um com a sua vidinha, né? E o Derek também... cada um com a sua vidinha, né? Seria um cinético. É que eu tô sendo gravado, né? E aí o Derek também, demanda muito. Ele quer tomar banho comigo, ele quer que eu vá brincar, tudo. E aí um dia eu também me peguei dizendo, oh Deus, será que não vai chegar a hora de dormir? Quero descansar. E aí me veio na cabecinha, mas vai chegar o dia, cara, que ele não vai te convidar para mais nada. E tu vai queixar. E aí fazendo só mais um gancho. Eu levei isso para um PG uma vez. Falar de gratidão não significa ser falso ou mentir para Deus. Sim. Eu falo sempre assim, tem trabalhos que a gente faz que não são trabalhos bons. Aos nossos olhos, não é o que a gente gostaria de... Não é que não seja trabalho bons, trabalhos que nós não gostaríamos de fazer. Então, quando eu vou agradecer a Deus, eu não preciso dizer, Deus, muito obrigado por esse trabalho, eu fico feliz porque eu tenho que comer. Não, eu posso chegar para Deus e ser sincero, Deus, eu quero ser grato pelo que o Senhor me deu. Mas não foi o que eu pensei em fazer, eu não estou satisfeito, o Senhor tem como me prover mais um trabalho. Então dá para ser verdadeiro e sincero. Claro. O que a gente está falando é ser ingrato, porque aquele trabalho pode ser teu único sustento e, ao mesmo tempo, tu não está satisfeito com a única coisa que te dá o sustento financeiro, né? Sim.
Deixa eu conhecer o coração de vocês, já que a gente está falando de coração. Vamos fugir do script aqui. Eita, não é Tem uma história boa que vocês têm para me contar sobre gratidão? Sobre gratidão? Eu não vou nem falar de ingratidão, porque todo mundo acha que pastor é bonzinho. Vamos manter essa imagem? Vamos falar de gratidão, a pessoa lá da direção Rio. Não entendemos o porquê do motivo. Tem uma história boa que posso pensar que disse assim, nossa, eu sou muito grato a Deus por isso? Tem. Eu vou deixar o Juliano falar primeiro para eu pensar, para eu lembrar. Cara, eu tenho várias histórias, né, de gratidão às pessoas. Eu lembro que eu cheguei aqui no Canadá e com muitas dúvidas. Foi um período, o começo foi bem difícil mesmo. E eu fui na igreja que acolheu a gente lá na James, e foi um casal visitar a igreja, um casal de brasileiros. Eu estava naquela fase lá de início, vocês sabem como que é, vindo aqui, gastando muito dinheiro. Thaís não trabalhava. O começo não foi fácil aqui para mim, e Deus e algumas pessoas sabem como foi difícil o começo. E esse casal me deu uma quantia financeira, assim, sem saber de nada. Zero. Uma quantia financeira, e no dia seguinte chegou tipo uma cesta básica em casa, com várias coisas. E eles não me conheciam, sim, não tinha nenhuma relação, foram lá visitar a James também, e eu vi naquele momento, não pelo valor, não pela cesta básica, mas eu vi ali o cuidado de Deus, como se Deus estivesse falando para mim, cara, eu vou cuidar de você. Prover. Foi uma coisa tão, assim, repentina, que me marcou muito. Me marcou muito. Foi um gesto simples desse casal, mas foi uma demonstração do cuidado de Deus. Eu agradeci profundamente, como me marcou aquilo lá. Já está com a história pronta aí, não? E o engraçado é que são gestos simples mesmo, né, que mais marcam a gente. Eu tenho também algumas histórias. Eu tenho uma história, vou falar duas, bem pragmaticamente. No Brasil, de uma época que eu fui morar sozinho em São Paulo, e meu pai morava no interior, e eu com aquele orgulhozinho de jovem, né, que falei, saí de casa, agora eu vou, deixa comigo que eu toco. E aí eu não pedia muita coisa pro meu pai. E passava perrengue, né? Então, tinha dias que era complicado. E tiveram duas situações. Uma que eu tinha acabado, tava finalzinho do mês, tinha acabado minha grana, e eu precisava almoçar mais um dia até o ticket, o vale-refeição, né? Da galera aquela do vale-refeição cair na conta. E um amigo meu me ligou, mandou mensagem, não lembro, falou assim, Bruno, vamos almoçar amanhã, eu tô aí perto de onde você trabalha. Aí eu falei, cara, e tal, amanhã não sei e tal. Não, vamos, eu vou, tá por minha conta, ele falou assim. Aí eu falei, opa, pagou o almoço, né? E, cara, uma coisa simples, só que aquele dia... Aí no dia seguinte eu ia ter o ticket, e o dia que eu precisava almoçar, claro que eu poderia ter comido um miojo, sei lá, alguma coisa, mas, Deus proveu lá o almocinho com meu amigo, gostoso. Claro. E teve uma outra situação que eu também, cara, precisava de uma grana, assim, tipo, R$50. Para fechar o mês, eu falei, cara, essa vez eu vou ter que pedir pro meu pai. E meu pai ia de 15 em 15 dias para São Paulo. E eu fui encontrar meu pai, né? Cheguei lá, meu pai também ia para uma reunião. Cheguei lá nessa reunião e perguntei para uma das pessoas, meu pai já chegou? E aí o cara falou, não, ele não te avisou? Aí eu falei, não. Aí ele falou, não, ele não vai vir essa semana. Aí eu falei, então tá bom. Obrigado. E virei as costas e estava indo embora. Ele falou, não, mas por quê? Você veio... Não, achei que ele ia estar aqui, vim dar um abraço nele e tal. Ele falou, não, beleza, peraí, só um minutinho. Ele falou assim para mim. Aí ele foi, achei estranho, mexeu assim nas coisas dele, voltou, eu tava de camisa social, ele botou uma coisa no meu bolso. Assim, botou. E aí eu puxei, era uma nota de R$50. Uau, pagou. Aí eu falei, fiquei sem jeito, olhei para ele, mas falei... Deus, tchau. Tipo, vai. Sai da minha frente, meio que assim, vai com Deus. Então, coisinhas pequenas, entendeu? Eu acho que marcam a nossa vida. Também quando eu cheguei aqui no Canadá, o Vini passou uma adaptação muito difícil. Todos nós aqui passamos por isso na escola. E, cara, na escolinha do Vini tinha uma brasileira. Nossa, ela não era professora dele, mas ela recebeu o Vini, assim, sabe? E ela ia na sala ver como o Vini tava e mandava mensagem para Raquel. Que lindo. Eu fui lá ver ele, tá tudo bem, fica tranquila, vai dar certo. Uma pessoa
que a gente nem tem proximidade até hoje, assim, mas que Deus colocou ali para, ó, estamos olhando ele, tá tudo bem. Porque se tem uma coisa que mexe com a gente é o nossos filhos. Então, eu não levava o Vini na escola com dó de ver o jeito que ele ficava, porque ele não queria ir. Eu falava, amor, se eu levar ele, eu trago ele de volta. E aí a Raquel ia levar ele, ou meu sogro, Coração enfim. mais gelado. E aí tinha essa pessoa para ajudar nesse processo, entendeu? Então, muitas histórias assim que Deus cuida. Pequenininamente, mas de no grande detalhe. forma. Eu tenho uma história com 2 pessoas, o Altair e o pastorzão que eu amo, o pastor Tom. Quando eu fui fazer meu doutorado nos Estados Unidos, né? Tava passando um perrengue, entrei, tava nevando, já contei a história em algum podcast. E entrei numa lojinha que era de comidas internacionais, tipo Nation aqui no Canadá. E eu entrei e tinha um crente chato pra caramba no balcão, o Altair. Um cara que eu amo. Esses de verdade. são os bons. Aos meus olhos antigos eram os crentes chatos, né? São os evangelistas. Cara, eu falei 10 coisas com ele, 12 foi sobre Deus. Mas assim, eu não queria saber de Jesus, não queria saber de Deus, eu não era crente, não era convertido. Por isso que eu falei do crente chato. E, cara, o cara, ele foi insistente. Até um dia eu cheguei pro meu filho e falei, tô resumindo aqui a história. Filho, vamos na igreja desse cara, porque ele já tinha nos convidado várias vezes para ir pra igreja dele. Vamos na igreja desse cara, porque senão nunca vou poder comprar pão francês aqui, ou cacetinho, né, como a gente fala no Sul. E aí eu fui lá. Ele marcou conosco que pegaria em casa, o culto começava às 7 da noite, deu 15 para 7, ele não chegava, eu liguei para ele e falou, não, tô indo, meu irmão. Eu falei, quer fazer o seguinte? Semana que vem eu vou. Ele falou, não, meu irmão, vou te buscar. Deu 7 horas, liguei para ele, tá aí? Não, eu disse, vamos marcar semana que vem. Não, vou te buscar, nevando, Boston neva pra caramba. Daí, 7h30, o culto normalmente acabava às 8. Ele parou com o carro. E aí ele falou para mim assim, meu irmão, Jesus não desistiu de mim, não desistiu da tua família. E me levou para a igreja. Essa é a primeira pessoa. E a segunda pessoa, o pastor Tom, que foi o cara que me apresentou Jesus. O pastor Tom não teve ansiedade, ele não teve a ânsia, ele não teve o título de super crente em querer me evangelizar naquele dia. Mas, como todos sabem da minha história, foi após o culto, ele chegou para mim e falou, meu irmão, primeiro dia, beleza? Já tem, os teus filhos estão matriculados na escola? Eu falei, não estão. Ele falou, então amanhã de manhã eu passo na tua casa e te busco e a gente matricula. E eu pensei, cabeça de pecador, beleza. Jantar no final do culto. Aula de inglês gratuito no culto, depois do culto. E ainda vai levar a matricular meu filho. Não preciso nem falar inglês, o cara já vai, fechou. Mas a minha gratidão está agora aqui. Daí ele falou assim, e plano de saúde tem, meu irmão? Eu falei, pastor, eu tenho, mas eu acho que eu tenho que parar de pagar, porque quem é aluno internacional sabe que a gente que paga o plano de saúde, né? E aí ele falou, não precisa então, Massachusetts tem uma lei que se tu declarar pobreza, tu ganha um plano de saúde automaticamente. Naquele momento ele falou assim, se tu quiser eu passo na tua casa amanhã, após a escola a gente já vai lá. Aliás, nem se tu quiser, ele já falou, eu passo na tua casa, ele não estava esperando que eu dissesse sim ou não, ele estava querendo me ajudar. Eu falei, pastor, deixa ele falar uma coisa, eu não sou da mesma religião que o senhor. E ele olhou para mim assim, meu irmão, pode falar outra coisa? Não estou preocupado com a tua religião. É um irmão querendo ajudar outro. Eu falei que ali foi a minha conversão. Foi ali que eu realmente conheci Jesus. E ele era carequinha, um senhorzinho que estava disposto a me ajudar, do pastor Tom. Então eu sou muito grato que foi esse cara que me apresentou Jesus. Deus usaria outra pessoa para me apresentar, mas ele estava disposto. Sim. Então eu sou muito grato. Pastores, para nós encerrarmos aqui, que o pessoal da produção já está fazendo sinal. Dá uma dica para quem está lá em casa, que está querendo ser mais grato, mas pela fraqueza humana, pelo pecado intrínseco, ou pelo orgulho, vaidade, ambição, seja o que for. Isso, como que a gente pode ser mais grato? Existe uma dica? Eu acho que tem coisas práticas que você pode fazer para ser um pouquinho mais grato. Separar, por exemplo, momentos do dia para orar nos seus momentos com Deus. Ter um momento só para agradecer. Só. Então, a sua oração de manhã, ela vai ser uma oração especificamente voltada para a gratidão. Não vai pedir nada. Exercitar o coração, agradecer. Por tudo. Eu acho que essa é uma maneira prática de você começar a se treinar, a ser um pouco mais agradecido. Perfeito. Porque tem oração que a gente começa a agradecer e já sai pedindo. Revisitar a sua história. Você pode estar reclamando hoje, mas se você olhar para trás, você vai ver claramente a mão da providência de Deus fazendo tudo cooperar para o seu bem. Então, a gente sofre às vezes de amnésia espiritual do que Deus já fez na nossa história. Não estou falando nem relativo à salvação, porque isso daí não tem como ser ingrato se você compreende o Evangelho. Essa é uma outra dica. Pregue o Evangelho para você todos os dias. Pregue para a sua alma. Né? Fale do que Jesus fez por você.
E você vai perceber que você tem muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. E eu diria 2 coisas finais. Reduz a comparação, consumindo menos redes sociais. Reduz a comparação e sirva. Sirva. Quando você serve, a pessoa ingrata ela está muito centrada em si mesma. Tudo tem que girar em torno dela. Ela é ingrata porque o mundo não funciona do jeito que ela quer. Quando você serve, você descentraliza a sua vida de você mesmo. Você passa a servir outros, você passa a focar em outros, você passa a viver uma vida, a gente fala, outro-centrada. Cara, isso é poderoso, transformador, para a nossa ingratidão. Eu tinha pensado aqui em algumas coisas e o Juliano já falou praticamente todas elas. Sabe, quando eu tô aqui com o Elton também é assim. Quando alguém deixa ele responder primeiro. Tem alguma coisa... Não, eu saio correndo na frente, porque o Elton fala tudo, cara. Eu ia falar de lembrar diariamente das bênçãos do Senhor, né? Tipo, manter um diário de gratidão mesmo, que é o que ele falou, que é orar sempre dando ação de graça, evitar as comparações. E aí, hoje em dia, não dá para evitar a comparação com o alto consumo de redes sociais, tem que diminuir mesmo. E servir as outras pessoas. E agradecer, cara. É um ótimo exercício. Coloca aí, fala assim, hoje eu quero agradecer a 5 pessoas. Você vai mandar uma mensagem para 3, 5 não, muito, mas para 3 pessoas agradecendo por alguma coisa. Começar a treinar o coração. Mandar uma mensagem, coisa simples. Não tenha vergonha, né? Um áudio, coisa, obrigado pela mensagem, Diego, de sábado. Obrigado por aquele encontro. Obrigado por aquele telefonema. Obrigado por cuidar da minha família. Obrigado por servir junto na igreja. Cara, gratidão é... Agradecer o seu cônjuge, Agradece né? o cônjuge. Geralmente Fala é que tá... quem a gente mais tem celeridade em criticar também, em reclamar. Agradecer os filhos, os pais. Eu agradeço a tua esposa também, cara, por te aguentar, né? Você fala... Esposa é guerreira, cara. Eu ia brincar aqui, mas a gente... Vou preservar o nosso Joycast. Pensa numa mulher alegre, grata. É minha esposa, cara. Ela me ensina muito. Ela é uma ótima pessoa. O Provérbios 17:22 diz assim, Diegão, o coração alegre é o bom remédio. Mas o espírito abatido faz secar os ossos. Tem uma versão que fala, o coração alegre aformoseia o rosto. Então vocês que usam aí produtos de estética, as mulheres aqui que nos acompanham, aformoseie suas faces. A melhor forma de ficar mais Gratidão. bonito é ter um coração agradecido e alegre. Por isso que a minha esposa é linda. É isso aí. Alegre. Sem muito ingrato, não? Eu tenho esse pecado. Eu tô trabalhando nisso. A gente tá visível. Tá visível. Pessoal, é nesse momento descontraído que a gente encerra. E eu diria, se eu pudesse dar um conselho depois desses 2 feras aqui que falaram, não crie expectativa. Eu acho que esse é o maior inimigo, assim, fazer algo esperando que algo aconteça. Pensa que o que tiver que acontecer, o que tinha que acontecer já aconteceu naquela cruz e a vida eterna nos espera. Não vamos criar expectativa numa vida mundana, eu falo muito isso nas minhas pregações, uma vida mundana de 80, 90 anos, nem todos chegam a 80, 90 anos, mas uma vida mundana de 80, 90 anos, que a gente está se preparando para isso. Então, faça as coisas sem esperar nada em troca, até porque se vocês receberem algo em troca, vocês vão ficar muito mais felizes porque não esperavam por isso. Que Deus te abençoe, que Deus te use poderosamente. Espero te ver no próximo Joycast. Fica com Deus.